Graça e paz, boa noite galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez num novo episódio. Nós tínhamos dito, 3 episódios atrás, que nós faremos uma temporada de 8 episódios sobre o tema arrependimento. E nós, nos bastidores, fizemos algumas alterações. Nós vamos continuar a temporada, só que nós vamos fazer uma alteração de tema. Então hoje é o último episódio que nós vamos fazer sobre arrependimento. E na próxima semana nós já vamos voltar com um novo tema. Então você já começa fazendo o seguinte, você vai clicar aí para se inscrever no canal e começar a seguir o canal. Depois no canto vai ter um sininho, você clica aí no sininho, porque o YouTube vai te notificar todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui do Holycast. E às vezes na correria do dia a dia da semana você não vai saber ou não vai lembrar, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. Você estará evangelizando desse jeito, ok? Hoje nós vamos aqui na mesa falar, encerrar o assunto sobre arrependimento. E nós vamos falar sobre uma parte muito mais legal do arrependimento, que é uma parte bem prática, sobre a questão de Deus, como que Deus aceita o meu arrependimento. Né? Mas antes disso, o pessoal aqui da mesa vai se apresentar. Estamos com convidada nova, né? Vou começar por ela. Começa pela convidada. Graça e paz, sou a Larissa aqui, participando desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo mais, né, da palavra de Deus. Acredito que o Senhor tem algo poderoso para derramar sobre a sua vida e que você seja muito abençoado. Amém. Amém. Fala, galera. Nalu Santiago. Mais um episódio, estamos aqui. Fiquem ligados que vai sair muita coisa boa. Nós estamos, assim, com esse tema. Ele é muito forte. A gente estava até aqui nos bastidores comentando, assim, que ele abrange tanta coisa, mas ele é tão libertador ao mesmo tempo que fique ligado que vai sair coisas boas aí, tá? Cada lapada. Graça e paz. Me chamo Isabelle. Estamos nesse podcast. Está sendo assim um tratar, gente. Como a Ana Lu falou nos bastidores, antes de começar, a gente estava começando aqui, sabe? Cada conhecimento, cada coisa que é falado, que a cabeça fica explodindo assim, falando, nossa, como eu não pensei nisso antes. Então, a gente está compartilhando conhecimento. E se você tem alguma pergunta, faça. Não guarda essa pergunta para você, para a gente estar trabalhando ela. Porque conhecimento compartilhado faz todos nós evoluirmos. Exato. Hoje nós vamos ter umas novidades. Uma delas é que nós vamos responder uma pergunta que uma mocinha deixou no segundo episódio, no chat ao vivo. Ela fez uma pergunta, nós vamos responder no final. A segunda é que o Rafael vai deixar no link da descrição 2 e-books para você, ok? Um e-book respondendo como eu posso fazer para ser perdoado, ok? Que é a pergunta dessa mocinha, inclusive. Nós fizemos um e-book para responder ela, além do que nós vamos falar aqui. E um e-book do livro que baseou esse podcast, ok? Sim. E aí você pode entrar aí na descrição, já baixar o livro logo quando acabar aqui e continuar estudando e aprendendo mais sobre o tema, porque é um tema que tem muita coisa para você aprender. E essa é a jornada cristã. Cada vez você vai estar aprendendo mais e mais, às vezes sobre o mesmo tema. Sim, e esse livro ele é muito forte porque, como ele fala que o nome do livro, como ele já diz, arrependimento profundo e eficaz. Ou seja, um resumão de tudo aquilo que a gente falou nesses 4 episódios. E assim, ele vai a fundo, que ele vai desde o Deus me aceita assim, como a libertação daquilo que você já pode estar sendo usado nas coisas que o Senhor está preparado para você. Então, assim, a pergunta inicial do nosso podcast hoje de arrependimento é: o que fazer quando falho com Deus? Essa é pesada, vocês vão responder aí, comecem. E aí eu jogo para você. Você já parou para pensar e se perguntar o que eu faço quando eu falho com Deus? Quando eu falho com Deus, você primeiramente tem que se arrepender, que é o tema do nosso podcast. Ou seja, se arrepender como, Nalu? Gente, é muito simples. A palavra de Deus já fala, vai para dentro do seu quarto. E é lá. E eu estava assistindo um podcast, o culto de quinta-feira da pastora Alessandra, que ela estava ministrando, e ela falou assim, que nós precisamos colocar diante do Senhor aquilo que é o básico, que é o óbvio, que é o quê?
falar o nome dos pecados, falar aquilo que eu preciso me arrepender, falar por que eu estou falando, por que eu estou sentindo isso, né? Que nem eu coloquei aqui. Quando eu falho com Deus, é reconhecer os erros e buscar ajuda, é pedir perdão, é confessar pecados, é pedir ajuda e orientação a Deus. Primeiramente, porque muitas das vezes a gente quer procurar lá fora aquilo que o Senhor traz para dentro da gente mesmo, aquilo que o Senhor libera sobre o mundo espiritual, sobre a sua vida. O quê? Que nem o Bruce estava falando para a gente nos bastidores. A graça, ou seja, a graça ela não foi de graça, mas ela veio de graça, porque teve um preço, foi um preço de sangue, mas ela já foi liberada pela sua vida, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, nós precisamos entender o quê? Que, primeiramente, é reconhecer aquilo diante do Senhor. E, muitas das vezes, a gente cai nesse lugar de frustração porque a gente quer reconhecer para homens, né? Então, assim, essa é a pergunta. O que fazer quando falho com Deus? É reconhecer diante dele, né? Então, assim, o que você fala, Larissa, em relação a isso, diante disso? Olha, esse tempo agora, essa estação, na verdade, agora que estou passando com Deus, nesse momento de aprendizado, é que Ele tem me revelado muito a respeito do peso da responsabilidade. Quando nós pecamos ali, seja qualquer ato que vai contra a palavra de Deus, a gente tem que ter essa conscientização que Nalu falou, de entrar no nosso quarto, ter aquele momento com Cristo e pôr na mesa a nossa culpa também, a nossa parte da culpa. Porque muitas vezes a gente entra assim, mas fulano me magoou, ciclano me Colocando feriu. a culpa na outra pessoa, né? Isso. Mas qual que é a sua parte nisso também? Né? Porque se você tem consciência de quem você é e da sua identidade, você também vai saber a sua participação nisso. Porque você só é ferido até o ponto que você permite. As pessoas te levam ou te conduzem até o ponto que você permite ser levado e conduzido. Então, muitas das vezes, as feridas que são causadas na gente, a gente também tem culpa nelas. Sim. Né? Porque ou a gente permite, ou a gente é omisso. Né? Então, a gente entra nesse lugar ali de falta de responsabilidade com aquilo que o Senhor vai nos entregando ao decorrer da nossa caminhada com Ele. Então, esse tempo agora, o Senhor tem falado muito a respeito disso. E tanto que outro dia eu estava falando não lembro com quem, mas eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo chorar. Chego nos cultos, tá aquele mover, tá menino chorando aqui do meu lado, tá menino chorando ali do outro, e eu nada. E eu falo assim, Senhor, será que eu tô em pecado? Será que eu esfriei? E ele repete muito assim, não, a responsabilidade sobre aquilo que eu estou ministrando agora vai muito além das suas emoções, né? E a gente tem que entender que o Senhor não está interessado numa geração emocional. Ele está interessado numa geração que honra a palavra dele, que honra os mandamentos dele. Então, o arrependimento nada mais é que honrar aquilo que ele nos ordena ali, né? Ter essa claridade ali na nossa mente, que muitas vezes fica obscura pelo trauma, pelo vitimismo, que muitas das vezes acontece. Está lá no primeiro capítulo, se você também for ler o livro ali, você vai ver que tem uma geração que está crescendo dentro dessa pauta de vitimismo. De, me feriram, ai céus. E tira o Senhor do centro e se coloca ali no lugar. O egocentrismo, né? Entra em cena. Então, a gente precisa entender, de fato, qual é o peso da responsabilidade que é entregue a cada um de nós. E saber, né, de fato, ter excelência naquilo. Porque não adianta nada. Eu vim para o culto chorar, ou até mesmo ter um tempo com Deus ali, chorar um pouco ali na presença do Senhor, se aquilo não vai me mudar depois. Se eu vou, 5 minutos depois, eu vou estar cometendo o mesmo pecado. Então, o arrependimento é não fazer novamente. É, de fato, ter uma mudança de mente. Né, que é aquilo que Romanos não vai nos ensinar. Ter a transformação da nossa mente. Sim. De não fazer mais. Isabelle? É muito sobre isso, porque é uma geração que busca sentir a presença. Não quer mais ter relacionamento e intimidade, quer só sentir. E se, de forma alguma, Deus parar de falar com a pessoa fala, vixe, não quero mais não. E larga. Uma geração que busca toda hora, tá sentindo, quer falar em línguas, quer pular, quer plantar bananeira, mas não quer ir pro pó.
não, porque tá todo mundo sentindo, tá todo mundo falando em língua, eu também tenho que falar. Não, não é assim. E outra, também tem muita questão de ficar esperando pastores vir, tipo, entregar algo, uma profecia. Pra que tu vai ficar esperando pastores, líderes chegar em você e te entregar algo, sendo que Deus já te entregou? Sendo que Deus já falou e você ainda continua querendo buscar de alguém chegar, sendo que já foi falado. E muitas pessoas ficam assim, Deus não está falando comigo, eu não escuto mais a voz dele. Mas você já cumpriu o que ele já te disse? Ele falou, eu vou te levantar como evangelista. Tu já começou a evangelizar? Isso foi muito comigo. No começo, assim, eu sempre soube que meu chamado era evangelista. Porém, eu ficava, sabe, com tipo uma criança falando, tampa os ouvidos e fala, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Era tipo eu, tampava meus ouvidos e fingia assim, tipo, o quê? Evangelista? Eu, não. Aí minha líder falava assim, Isabelle, você é para evangelista, entra no ministério de evangelista. Aí eu, não, eu estou esperando Deus mandar um sinal. Aí foi preciso, no culto do GH, o pastor Potier, fazer um ato profético para cair a ficha. Aí quando caiu a ficha, eu falei, misericórdia, como eu tô burra. Porque é como se estivesse na minha frente. Na minha frente, eu mesmo tampando meu olho para não ver. Então, muitas vezes a gente faz isso. O que Deus nos entregou está na nossa frente, Ele está nos mostrando e a gente está ali tampando os olhos para não ver. Fingir que não está nada acontecendo, mas está acontecendo. Ele já falou e você está fingindo de besta, desculpa a palavra de baixo calão, que não está ouvindo e que não está sentindo. Mas isso ele é muito ligado a uma geração de que não pode dizer não. Então, assim, a gente não está preparado para o confronto. A gente não está preparado para uma palavra que realmente te tira de uma zona de conforto. Então, isso gera um lugar de que a palavra arrependimento, quando ela entra, ela mexe na tua estrutura, porque a gente acha que a gente veio de um caminhar tão doloroso, tão humilhante, porque isso também está coligado à nossa criação, à rejeição. Então, quando você se coloca num lugar de que você precisa se arrepender, a gente ouve muito isso sobre o quê? Mas por que eu tenho que me arrepender? Principalmente quando alguém que te feriu. Porque entra o lugar do perdão. Porque o arrependimento está coligado a perdoar também. Primeiramente, como eu falei no outro podcast, você precisa se perdoar. Primeiramente você. Então, isso está muito como você se machuca, como você se vê. O arrependimento é como você se vê. A pastora Alessandra falou isso, né? Ela falou, como que você está se vendo? Então, é isso que reflete. Então, nós refletimos como que eu me vejo. Então, se eu me acho que eu não sou digno de me arrepender ou de perdoar, é o lugar que eu sempre vou me colocar. Então, por isso que eu vou criando uma resistência. Não, eu não preciso me perdoar. Não, eu não preciso me arrepender. Me arrepender de quê? Que nem a gente deu vários exemplos. Do exemplo que você deu, do exemplo que eu dei nos podcasts passados, de que, mas não faz mal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas isso não vai ferir, entendeu? É nada a ver. Então, é isso que o inimigo faz na nossa mente. Não tem nada a ver. Então, se entra ou não tem nada a ver, para que eu vou me arrepender? A gente fica querendo costurar o véu que já foi rasgado, né? Pra gente usufruir do santo do outro e não entrar no santo dos santos de fato. Exato. A gente começou falando sobre o que fazer quando eu falho com Deus, né? Eu achei interessante que cada um de vocês tocaram nos pontos, que é os pontos bem principais sobre isso. E aí eu já fui direto lá para a primeira, né, lá para o começo, vou lá para Gênesis, e aí eu lembrei de uma palavra, se eu não me engano, que o apóstolo trouxe há muitos anos atrás, ou foi alguém da igreja que, um dos pastores trouxe esse princípio, que quando você falhar com Deus, você corre para Deus. Você não corre de Deus. Né? Porque, tipo assim, qual é a nossa primeira tendência? Fugir de Deus. Né? E aqui você tem lá, por exemplo, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, eles esconderam-se. Adão e a sua mulher fugiram da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, tipo assim, se você falhou com Deus, é uma questão de lógica e inteligência você correr para Deus. É a sua única salvação, é Jesus. Fugir da presença de Deus, porque, Deus vai ficar bravo comigo. Jesus está decepcionado comigo. Jesus está triste comigo. Não faz nem sentido. Me entende? Nós já trabalhamos sobre isso aqui no podcast. Se você não viu essa parte ainda, você precisa rever os outros, porque lembre-se que nós estamos falando numa sequência. E isso está muito coligado
no versículo até hoje. Exato. Ou seja, Adão e Eva sabiam que o Senhor sabia onde eles estavam, e em vez de eles se colocarem numa posição de me perdoa, Senhor, Exato. de arrependimento, eles fizeram o quê? Eles Fugiram. Eles fugiram. Se esconderam. E às vezes nós temos esse mesmo comportamento. Às vezes você comete um erro, você falha novamente e você fica vivendo como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Como se Deus não soubesse que você iria falhar. E aí você foge da presença de Deus. Mas na prática, como isso se dá? Você fica cortando volta do seu pastor. Você fica fugindo do seu discipulador. Você não vai mais na célula. Você foge do discipulado. Porque, tipo assim, você não quer Você vem no culto antes de acabar a bênção, tchau. Você não quer encarar a realidade. Sendo que você está rejeitando a única corda que pode te tirar desse afogamento. Sim. O pecado vai te afogar eternamente dentro do inferno. A única corda que pode tirar lá de dentro é a corda do arrependimento. E aí você está ali fugindo o tempo todo. Então, assim, o que eu diria? Não corra de Deus. Corra para Deus. Corre para a presença dele. Entendeu? Porque se você errou, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Corre para a presença de Deus. Deus, ele é soberano. E ele tem o controle de todas as coisas. Então, nós sabemos que nada é impossível para ele. Então, se a gente partir de um caminho de fugir dele, é onde a gente fica. Aquilo que eu falei, aquilo que eu falei no meu testemunho quando eu fiquei com o início de depressão. Ou seja, a minha consciência, ela me dizia que eu sabia que eu tinha que fazer um concerto com o Senhor. E aí o Senhor mandou uma pessoa que literalmente não era cristã, né, mas está um pouco afastada, e ela chegou na porta da minha casa e ela falou literalmente: você precisa fazer um concerto com o Senhor. Não é sobre pessoas, você está terceirizando. Aí entra aquele lugar que a gente falou de querer culpar tudo e todos, menos entrar o reconhecimento e pedir perdão para o Senhor. Ou seja, a primeira coisa, eu vi claramente o Senhor falando comigo, materializado através da vida dela. Você tem que pedir perdão para o Senhor. E não é à toa que eu terminei de atender ela e ela fez o quê? Eu fui para dentro do meu quarto. Então, assim, ela foi embora e aí eu já sabia. Ou seja, o nosso íntimo, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, como fala que ele é nosso amigo, consolador, direcionador, que eu falo que a gente escolhe também não querer ouvir. Porque durante todo o meu processo, eu ouvia, só que eu falava, não quero. Eu sempre me colocava, eu sempre queria sentar na cadeira da justiça. Assim, qual? Porque não. Porque eu queria que alguém me mandasse uma mensagem, sendo que a mensagem estava, mas eu queria além. Então, assim, é você se colocar na cadeira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, as suas emoções, né? Então, assim, a gente falou, eu acho que foi a Larissa ou foi a Isabelle que falou sobre emoções. Eu falei no outro podcast, o apóstolo sempre fala isso, nós não podemos ser guiados por emoções, nós não podemos ser guiados por arrepios, porque a gente se arrepia. Se passar um vento mais frio, a gente se arrepia, gente. Então, as coisas do Senhor não é sobre um arrepio, as coisas do Senhor é a certeza, é a firmeza de fé, é a firmeza de que o Senhor está conosco 24 horas, é a certeza de que o Senhor fala conosco. Então, indo para esse lugar de arrependimento, é você realmente tirar o seu eu e deixar o Senhor agir, porque, que nem eu falei, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então, assim, que nem Adão e Eva não sabia que o Senhor estava vendo eles, mas é porque a gente sempre busca o caminho mais fácil, que é de quê? De se esconder, de não reconhecer, de não querer perdoar, de sempre querer sentar na cadeira do Senhor. E quando a gente realmente percebe que é mais leve, quando nós geramos um relacionamento com o Senhor e ele começa a fluir, é onde a gente vê verdadeiramente o agir dele. Exato. Porque é tão simples, né? Parece que a gente quer sempre o mais difícil, porque a gente fica fugindo do Senhor. Mas quando a gente se coloca em posição de rendição, Senhor, eis-me aqui, me perdoa, eu me arrependo, parece assim que é isso aqui, né? O lixo faz bem assim.
Então, é muito isso. E Exato. uma coisa que me fez lembrar sobre colocar a culpa no outro é quem tem irmão vai entender esse exemplo que eu vou dar. Minha mãe faz coleção de xícara, armário do chão ao teto, não tem mais onde enfiar. Ela, filha, vamos comprar, né? Vamos comprar mais. Eu falei, mãe, não tem mais onde colocar. Aí eu peguei uma xícara dela, né, bem bonita, e quebrou pela madrugada. Aí eu fiz cara de paisagem. Aí a minha irmã estava perto lá do lixo. Aí minha mãe raciocinou o quê? Foi a Evelyn. Aí ela, Evelyn, foi você que... O nome da minha irmã é Evelyn. Foi você que quebrou essa xícara, não sei o quê. Aí eu, mãe, foi ela. Por quê? Porque eu sabia. Eu já pedi perdão pra Deus. Falei, mãe, desculpa, tá? Fui eu. Mas a gente quer colocar a culpa nos outros. Inclusive, quem tem irmão com certeza já fez isso. Quer colocar a culpa no outro irmão, né? Não, mãe, foi o fulano, não fui eu, não. Porque a peia canta depois, né? Mas é parar de querer colocar a culpa no outro, porque depois apanhei mais ainda por ter quebrado e por ter mentido. Ou seja, repreendi 2 vezes. É o que a gente vê no comportamento de Adão e Eva, né? Não, foi a mulher que tu me deu. Você me deu. Que você a me culpa deu. é sua que me deu essa mulher aqui, porque agora ela me fez cair. E ele aí, tava bem porque bonitinho, foi né? a serpente. Aí um jogando a culpa pro outro. Ele bonitinho, vendo ela lá, tirando Tirando o fruto e não falou nada. Experimenta aqui. E aí a gente ouve muito assim, que o Senhor, ele falou com Adão, não foi com Eva, Exato. mas ele fez o Inclusive quê? no versículo 7, que eu acabei de ler o 8, né? No 7, Adão, aonde você está? É. Ele não vê atrás de Eva, ele vê atrás de Adão, De porque Adão. ele era o responsável naquela situação ali. Sim. E aí, como consertar os erros que cometi? Vamos lá. Eu ia falar arrependimento, mas vamos ser práticos. Você precisa, primeiro, você precisa ser... Vamos usar a palavra que o apóstolo usou ontem, porque ela é uma palavra que ele tem repetido há quase 10 anos, e isso está formando a identidade da Igreja Santa Geração. Você precisa ter uma mente bíblica. O que é ter uma mente bíblica? É pensar o que a Bíblia responde quando eu quero uma pergunta. Então, o que a Bíblia me diz quando a pergunta é como que eu refaço o caminho? Como que eu busco a recuperação? A Bíblia diz que você precisa reconhecer que você está errado. Né? A gente já falou sobre isso, nós já falamos sobre isso no primeiro episódio, que quem vai operar no seu coração o trabalho de reconhecer é o Espírito Santo, ok. Mas você precisa, quando todos os fatos estão dados de frente com você, de reconhecer que você tem que se arrepender. O apóstolo tocou de novo no versículo de Hebreus ontem à noite no culto, sobre se você ouvir a voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje, não endureça o coração. Então, se vocês, não importa onde foi, se é numa música, se você viu um pássaro cantando, se você viu crianças brincando, se você ouviu uma pregação, se você está numa cruzada evangelística, se você está dentro de um Uber, se você está ouvindo uma pregação no YouTube, se você está ouvindo agora o podcast, não importa qual foi o meio, o método pelo qual o Espírito Santo usou para falar com você, ouviu a voz do Espírito Santo falando com você, se rende, rápido. Reconhece que você está errado. Reconhece que, Deus, olha, eu tenho coisa na minha vida para mudar, eu preciso me arrepender. Né? E aí o que você faz? Você ora. Você fala com Deus. Eu achei legal vocês terem tocado no assunto de que nós não podemos viver sempre atrás de sentimento, do próximo sentimento, do próximo sentimento. Porque eu já liderei gente que vive assim. Né? Tipo assim, cara, por que você não foi na igreja? Então, eu não estava mais sentindo e tal, eu vou lá, eu não sinto mais as coisas e tal. Porque a pessoa viciou no sentimento. Entendeu? E o hino nacional, cantado em galera na época da Copa, pode te fazer arrepiar também. E você não pode viver só nesse nível. Não tem problema em arrepiar, não tem problema o reteté, não tem problema pular, não tem problema chorar, não tem problema você rolar, não tem problema. Você só não pode viver só até isso. Você tem que viver mais. O problema é ficar esperando sentir isso para se viver entregar, disso, né? entendeu? Então você precisa da palavra. Deus fala com você quando você abre a Bíblia. Deus está falando o tempo inteiro. Sim. Entendeu? E a palavra vai dizer que você tem que se arrepender. Você precisa orar, confessar os seus pecados e procurar ajuda. Porque essa é a sequência. Reconhecer que eu estou errado, confessar os meus pecados e procurar ajuda. Procurar ajuda é igreja, é discipulado. Sim. E nisso tem um versículo que... Davi, né? Davi, ele nos ensina isso claramente quando ele peca. E que o profeta vem, conta a história, e ele peca. E é muito forte que lá em Salmo 51:3, ele fala assim:
pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Mas reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Ou seja, aquilo que a gente falou nos outros podcasts, que a gente já veio com a natureza de pecado. A gente é pecador, mas nós precisamos lembrar que nós somos filhos. Filhos amados, né? A gente frisa muito isso, porque isso tem que estar cravado ao seu coração. Você é filho, você é amado. Então, assim, que nem Davi nos ensina, ele nos ensina a reconhecer o pecado, né? Se prostrar diante do Senhor, falar que mostrar que nem ele fala aqui, né? Pequei contra ti, é incontestável, mas eu reconheço desde o meu nascimento que eu sou pecador, desde que me concedeu da minha mãe. E aí ele fala aqui: tende piedade de mim, ó Deus. Porque só quem tem piedade e misericórdia é o Senhor. É Ele que derrama sobre a nossa vida. Então, para a gente realmente sair desse lugar de que a gente não é aceito, de que a gente é julgado, principalmente pela nossa mente, a gente tem que se reconhecer que quando a gente se arrepende verdadeiramente diante do Senhor, Ele vai nos perdoar. Por mais que aqui a história ela tenha uma modificação, o Senhor perdoou ele, né? À toa que no final ele que é o homem segundo o coração dele. Mas o pecado dele, ele automaticamente, né, entendeu que ele precisava ir ao Senhor. Como a gente começou o podcast falando, o reconhecimento. O arrependimento ele está muito coligado a você reconhecer primeiramente, né, que isso não pode ser maior do que o teu sentimento, isso não pode ser maior daquilo que você acha sobre você mesmo ou do que os outros acham sobre você mesmo. É sobre o que o Senhor acha sobre você. E automaticamente o Senhor vai achar algo bom de você quando você reconhece. Reconhece um pecado, reconhece que aquilo não te faz bem, viver da forma que você está vivendo não te faz bem, viver as coisas do mundo, assim, para você que não vive uma vida cristã e que está no mundo e que tem esses sentimentos, você sabe que essa aflição que você vive é que realmente o Senhor está querendo te chamar para perto, porque nós somos filhos gerados e Ele nos ama. Então, o Senhor, Ele anseia para que nós vivemos na presença dEle. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim: eu não sei verdadeiramente o que o Senhor quer de mim. E aí eu estava assim, fiquei refletindo, eu falei: você sabe, porque você é conhecedora, então você sabe. E realmente lá no fundo a gente sabe, só que é aquilo que a gente começou a falar aqui desde o início. A gente quer terceirizar, primeiramente até para o Senhor. Quer fingir que a gente não sabe. Ficar buscando sinal toda hora. A gente quer ficar. Então, e eu falei isso mesmo para a pessoa. Eu falei: você sabe sim o que o Senhor quer de você. Só que você não quer reconhecer. Você não quer entrar no lugar de arrependimento, porque gera dor. Ai, mas Nalu, todas as vezes, foi essa frase, todas as vezes que eu faço um jejum, todas as vezes que eu estou orando a palavra, parece que vem a luta. É porque o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor não nos quer pela metade. O pastor Potier falou isso na geração. Ele não quer a gente pela metade, ele quer a gente pelo inteiro. Ah, hoje eu vou orar por um carro. Aí eu vou lá, oro, jejum, e aí dá certo. Porque o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não é nosso mordomo. Só responde aquilo que a gente quer ou que aquilo que a gente coloca. O Senhor, Ele quer ter relacionamento conosco todos os dias, diariamente. Então, nós temos que sair desse lugar de achar que... Porque eu não sei o que o Senhor quer de mim, para o lugar de que o Senhor quer que eu me arrependa, o Senhor quer que eu me coloque diante da presença dEle, que eu viva as coisas que Ele já liberou e preparou para a minha vida, para sair desse lugar de vitimismo, como a gente colocou também. Porque a gente prefere nos colocar no lugar de vítima do que reconhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E você falando nisso, eu lembrei que um tempo atrás eu acho que eu ouvi isso no podcast do Luciano Subirá, que ele fala assim, que a nossa geração, ela não busca conhecimento por falta de meios de ter o conhecimento, mas sim por falta de querer ser responsável por aquilo que elas sabem. E aí entra nisso, porque se a gente busca, tem a comunhão, tem a leitura ali, bíblica, a gente sabe sim o que o Senhor quer da gente. A gente sabe quem a gente é nele.
E aí é dentro da palavra do Senhor que a gente vai tendo as revelações da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso chamado, tudo ali dentro. Está tudo ali dentro. Então, se hoje a gente entra nessa desculpa de eu não sei o que fazer, é porque a gente não está dentro dos princípios, não está cumprindo o que a palavra ordena ali, de meditar na palavra, de praticar aquilo, né? Não ser só ouvinte, mas praticante e tudo mais. E eu acredito que o apóstolo falou sobre isso ontem também, sobre Tiago, né? Que fala assim, não sejam só ouvintes, mas pratiquem aquilo que vocês leem, né? E meditem na palavra. Não é só também abrir aqui, eu vou ler essa mensagem aqui, esse versículo, pronto. Você tem que meditar nisso. Tem que, né, comer aquela palavra. É o pão da vida está ali, está dentro das Escrituras. Eu acho legal fazer talvez um alerta, porque eu já lidei com isso. Uma vez uma pessoa me falou assim, eu não tenho muito interesse em estudar, porque quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você carrega. Aí qual que era a estratégia da pessoa? Eu não vou adquirir conhecimento, portanto não tenho muito cobrado, muito. Aí eu falei assim, olha, o que é muito dado é muito cobrado. A ideia é muito boa, mas não funciona. Sim. Beleza? Você estará diante de Deus, queira você ou não, um dia prestando contas da sua vida. Eu acho que é melhor você estar diante desse Deus com maturidade, tendo conhecido o que Ele deixou escrito e, pelo menos, cooperando com o Espírito Santo para obedecer o que Ele deixou escrito, do que você fingir que não tem nada sendo dito, que não tem nada sendo exigido de mim, e por isso eu não quero assumir algum tipo de conhecimento para não ter responsabilidades. Porque Romanos 3 é muito claro que não existe ninguém que não tem culpa. Todo mundo é indesculpável. Então você vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, conhecer a palavra, se esforçar por conhecer o Senhor, buscar cada dia mais conhecimento de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja maduro. E o que é a maturidade? Você saber conviver com as suas responsabilidades e as suas liberdades. Isso é a vida de adulto, né? Sim. O que é a criança? A criança é uma pessoa que ainda não tem condições de lidar com a liberdade e responsabilidade dela. Ela não sabe quando parar, não sabe quando começar, é uma criança. O que é o adulto? É uma pessoa que sabe lidar com a sua responsabilidade e com a sua liberdade. Então, ela sabe a hora que ela tem que parar. Ela sabe que ela tem que dormir, porque amanhã ela tem que trabalhar. E se ela não dormir, ela vai ter que trabalhar sem dormir. Porque ela tem responsabilidade, ela tem liberdade. Ela sabe lidar com as duas coisas. E é isso que Deus espera que nós façamos como filho. É isso que Deus espera que você faça. Que você seja responsável. Que você amadureça espiritualmente. Que você vá crescendo como um filho dele. Que cada dia mais vai experimentando mais dele, vai conhecendo mais da sua palavra, vai tendo mais experiências com ele, vai vivendo novos momentos, seja talvez o momento que você está vivendo, como ela disse, a estação que você está vivendo, Deus não fala mais contigo. Né? Ele está em silêncio e você não está sentindo mais nada. Ou você está em um momento em que você está sentindo tudo, você está vendo tudo e todo dia é um sonho, uma revelação, e você está ouvindo coisa, você abre a Bíblia e vem 3, 4 palavras na sua mente e você pode estar vivendo nesse momento. Ok? Bruce, tem uma pergunta aqui. Cometi um erro atrás do outro e não consigo achar o caminho de volta. Como fazer o caminho de volta? Desista de tentar se encontrar. Procure um lugar em que as pessoas já sabem o caminho e conviva com essas pessoas até que você aprenda a andar de novo. Presta atenção. Eu não mandei você desistir de Deus. Eu não mandei você desistir da fé. Eu não mandei você desistir de se arrepender. Eu mandei você desistir de tentar fazer do seu jeito. Entendeu? Porque você já tentou fazer isso várias vezes do seu jeito e não está dando certo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque foi o que eu fiz. Eu tentei fazer várias vezes do meu jeito e não deu certo. Então você faz o quê? Você procura uma igreja. Uma igreja que leve a palavra de Deus a sério. E você começa a conviver com esse pessoal. A sua convivência com eles vai te ajudar a caminhar de novo. Beleza? Nós já falamos isso aqui no primeiro episódio, talvez você não tenha visto, volte nele e assista. Jesus tem sangue suficiente para te lavar 1 milhão de vezes e ainda vai sobrar 10 litros de reserva de sangue. Você nunca conseguirá cometer erro suficiente que supere a bondade de Deus na sua direção.
entendeu? Só não existe esperança para a pessoa que não quer a Deus. Se você quer a Deus, se conecte com uma igreja e você vai voltar a caminhar no caminho certo. Daqui a um tempo você vai estar vencendo um erro de cada vez. Não importa quantos erros você já cometeu, e não importa quais foram os seus erros, beleza? Dependendo de qual erro foi, você vai ter que arcar com as consequências dele, que é a vida real, mas ele será perdoado. Tudo bem? Achei engraçado, assim, que até a pessoa tentando... A pergunta, né, da moça... Até ela tentando ser certa, estava sendo errada, porque é o Espírito Santo, não é mais você, inclusive quando você estava respondendo, não é mais ele, é o Espírito Santo, porque a partir do momento que a gente se entrega, a gente, tipo assim, todo momento a gente vai ser tentado a pecar, mas por que a gente não está mais pecando? Porque tem algo maior dentro de nós que fala, você não precisa mais disso, isso não é mais você. E faz muito sentido, porque os meus erros que eu cometi lá atrás, hoje em dia eu não cometo mais. Por quê? Porque não serve mais pra mim. Eu falo, pra que eu vou fazer isso? Por que eu vou ceder de novo aqui? Não é mais necessário. Então, é sobre viver um novo ciclo, fechar o ciclo anterior e começar a viver uma nova, digamos assim, um novo tempo. Eu acho que, inclusive, estava sendo muito pregado sobre se posicionar nesses últimos tempos. Sim. Se posicionar. Aí eu faço uma pergunta. Quando você vai se posicionar? Você vai esperar Jesus voltar, pegar na sua mãozinha e falar, filha, vamos fazer isso. Você, sinto lhe dizer, vai direto assim, tchau, como passou por tia disse, né? Tchau, desce por quê? Vai de tobogã. Vai de tobogã. Porque a gente tem que se posicionar por nós mesmos. Entendeu? Jesus está cobrando, ele está falando, então se a gente não se posiciona é porque a gente não quer. Essa é a verdade. Tem gente que não se posiciona porque ela não quer, porque está com preguiça, está deixando a preguiça vencer os pensamentos, vencer a zona de conforto, falar mais alto. Mas só que vidas valem mais do que a sua zona de conforto. Tem outra pergunta aqui. Me arrependi diante do Senhor, mas hoje eu tenho vergonha de voltar para a igreja. Como que eu lido com esse sentimento de relacionamento? Eu vou considerar que esse relacionamento seja com Deus. Se foi relacionamento... Eu acho aqui que é de igreja, né? Que ela fala. Relacionamento amoroso, ela não definiu. Mas assim, o primeiro passo você já resolveu. Você se arrependeu diante de Deus, Deus perdoou o seu pecado, não existe mais condenação contra você. Você é filha ou você é filho de Deus. Agora você precisa fazer parte da família, porque não faz sentido você ser um filho sem casa, ok? Deus tem casa. E não sou eu quem está dizendo, é Ele quem está dizendo, Ele quem determinou isso. Sim. Deus determinou que nós congreguemos, ok? Você pode procurar a igreja que você fazia parte. Se você não se sente mais bem, procure uma outra igreja. Hashtag fica a dica, Santa Geração. Procure uma outra igreja que esteja muito próxima da Bíblia, não próxima da sua casa. Tá? A melhor igreja é a mais próxima da Bíblia. Então, procure uma igreja que esteja próxima da Bíblia, que vai poder te orientar, que vai poder caminhar com você, que você vai poder caminhar com eles também, porque normalmente quando você chegar nessa igreja, ela já tem uma dinâmica própria, você só entra e participa da dinâmica própria. Sim. Então, é mais ou menos isso. Se você está com dificuldades, o que você precisa fazer é se envolver, entendeu? Porque nesse momento você vai precisar muito mais de hábitos do que só de atos. Então, o que você precisa fazer como ação? Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso abandonar esse pecado. Beleza, é ação. E o amanhã? O amanhã eu venço com hábitos. Então, eu preciso estar conectado numa célula, eu preciso estar conectado num culto, eu preciso ir numa reunião, a galera vai sair para tomar um teres, eu vou estar junto, ok? Porque eu não posso só, tipo assim, eu vim aqui hoje no culto, me arrependi, beleza, entreguei a vida para Jesus. Daqui até o próximo final de semana é muito tempo. Sim. Entendeu? Você precisa de estar conectado num outro ambiente, porque senão você vai voltar a viver as mesmas coisas. E aí a pessoa entra nesse estado de desesperança, porque você se arrepende, no meio da semana cai. Se arrepende, no meio da semana cai. Você precisa de mudar o ambiente. Certo. Quer falar algo, Larissa? Isso. Tecnicamente tudo isso mesmo, porque se a gente não tiver inserido no corpo, a gente não consegue participar daquilo que o corpo oferece, né? É a mesma coisa que você querer que um pé amputado tenha ali, os nervos funcionem e ele ande sozinho.
Então, você tem que estar inserido no corpo, você tem que estar ali buscando comunhão também com as pessoas ali ao seu redor. Porque no momento em que você tem amigos que te levam mais próximo ali da Bíblia, você vai conseguir vencer esses obstáculos que hoje para você é difícil, né? Esse pecado que ainda visita você, né? Muitas das vezes. Então, se você tem aquelas pessoas com quem você consegue compartilhar versículos, se você consegue ter ali um momento de, olha, me ajuda aqui, eu estou pecando nisso, eu estou sentindo a tentação de cair nisso, ora pela minha vida, tem um líder ali, né, saudável, uma liderança saudável sobre a sua vida, então é muito importante que você esteja inserido no corpo, porque Sim. Você ter amigos também, né? Que te obrigam a ir pro próximo nível. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma... Tipo assim, se nós pararmos aqui 1 ou 2 minutos para falar assim, olha, quando eu cheguei na igreja, o que me ajudou foi isso. Porque na maioria das vezes, o que ajuda a gente a permanecer no caminho da fé no começo não é a experiência de fé que você teve, é o ambiente com quem você está convivendo. Sim. Né? Eu lembro, por exemplo, lá onde eu me converti, era uma cidade interior, 5.000, 6.000 pessoas. Então, assim, a melhor coisa que tinha para fazer era ir na praça andar, ficar rodando na praça. Tinha muita coisa para fazer lá. E aí, o que acontecia? Eu não tinha aceitado Jesus, eu não tinha compromisso nenhum com a igreja, mas eu ia para o culto, porque todos os meus amigos estavam no culto. Então, eu ficava lá no culto até acabar o culto e a gente ia na sorveteria, entendeu? Então, assim, foi nesse ambiente de só estar ali, eu ia ficando, até que chegou um dia em que Deus falou comigo pessoalmente. Aí eu fui me entregar. Então, o que você precisa fazer é se envolva, ok? Se você está pensando em se conectar com a Igreja Santa Geração, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, tá? Sim. Venha para a Geração Holy, nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, 20h30 da noite. Você será muito bem recebido ou recebida. Inclusive, eu fui ganha num jogo de vôlei. Eu fui com o pessoal do trabalho na época. A gente participava os finais de semana ali, o vôlei. Aí a rede de jovens deles começaram a fazer gincanas. Vamos lá pra gincana, que quanto mais convidado, mais ponto minha equipe tem. Então, tipo assim, final de semana eu tava lá, mas não necessariamente eu tava, já tinha convertido algo do tempo. Foi ao decorrer da comunhão que eu fui tendo com eles. E aí, depois, quando eu vi, eu já estava inserido no corpo, já tinha reconhecido Cristo como Salvador e tudo mais. E aí, estava experimentando as coisas que o corpo oferece ali, né? O corpo de Cristo. Acho que com cada pessoa o Espírito Santo tem uma estratégia, uma maneira, assim, Personalizado. Né? Toda conversão é essa. Cada um. Eu coloquei aqui, eu anotei 3 tópicos, né? Nessa pergunta aí, como ficou muito aberta, tá assim... abandonar o pecado e reparar os danos causados por suas ações, que é isso que a gente falou, caminho de volta. Então, é reconhecimento. Aí, peça ajuda a pessoas que sejam maduras na fé. Seja transparente e livre em seus questionamentos, porque a gente costuma muito se questionar. Então, assim, igual essa pergunta. Por quê? Porque é um lugar tão, como que eu posso dizer... tão pesado da nossa mente que a gente permite ela nos direcionar para tudo que não provém do Senhor, para aquilo que é o centro da vontade dele. Então, é muito isso, a gente ser transparente e livre daquilo que a gente fica se questionando e deixar o Espírito Santo fluir mesmo, porque quem faz é o Senhor. E abrir os seus ouvidos a conselhos e reconhecer os erros, sentimentos de tristeza e de pecado e dos seus pecados. Ou seja, eu costumo dizer que eu sou muito verdadeira nas minhas emoções. Então, assim, eu tô com raiva, eu falo que eu tô com raiva. Quem é próximo de mim já sabe que eu chego, o que foi? Hoje eu não tô bem. Hoje aconteceu isso. Então, eu sou muito transparente. Por quê? Porque eu não era. Aí volta lá naquele primeiro podcast que a gente fala, é fazer o caminho de volta. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, mas já que vai ter um vazio, né? Se eu pecava, o meu pecado ele tem que ser substituído por algo. Então, o que substitui o algo? A verdade. Exato. Então, a gente precisa substituir tudo aquilo que nos leva a um lugar de pecado, a um lugar de um mau questionamento da nossa mente, primeiramente, para reconhecer o caminho de volta, de que se eu me calava quando eu estava numa ação ruim,
Eu começo a verbalizar aquilo que não me faz bem. Ou seja, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem. Não é vergonhoso eu falar para uma pessoa que hoje eu não estou bem. É igual, quando a gente fala que a gente precisa ser verdadeira com a gente mesmo e com o outro, a pessoa te manda mensagem. Oi, bom dia. Bom dia. Como que você tá? Tô bem. Você tá acabado. Eu não costumo fazer isso, gente. Me perdoe, mas hoje eu não tô legal. Ou seja, pode ser quem for, quem tem intimidade e quem não tem, porque eu entendi que quando a verdade ela entra dentro de você, você precisa ser verdadeiro. Então, o que tem que sair de você é a verdade. Ou seja, se você não está bem, está tudo bem. Você não está bem. Não tá tudo bem se você mentir, porque você está omitindo. Então, foi nesse lugar que eu entendi que a minha depressão ela só veio porque eu não fui verdadeira comigo mesma. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não estava bem. Então, assim, vai que aquela pessoa, mesmo sem conhecimento, me liberasse uma palavra de vida. Porque nós precisamos de pessoas ao nosso redor que liberem palavras de vida sobre a nossa vida, porque é vida na vida. O evangelho, literalmente, é isso. É vida na vida. Então, nós precisamos entender verdadeiramente que, quando nós temos uma debilidade, quando nós carregamos um pecado, porque nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer e tem que prevalecer a verdade em todos os quesitos. Primeiramente, aqui, do que sai de você, porque você tem que exercitar isso. Né? E eu fiz até uma anotação aqui que fala... A gente também falou no outro podcast sobre Zaqueu, né? Zaqueu, ele falava que ele reconheceu que ele era cobrador de impostos. Para você que é novo convertido, que você não conhece a palavra, ele era cobrador de impostos e ele falou para o Senhor que aquilo que ele fazia, ele não fazia mais. E aquilo que ele tirou dos outros, ele ia restituir 4 vezes mais. Ou seja, tem que começar nesse lugar da verdade. Ou seja, aquilo que eu fazia, eu não faço mais, mas eu faço melhor do que eu já fazia. Então, é isso. Eu costumava omitir muito o que eu sentia. Então, assim, o inimigo ele vem aonde? Nas minhas emoções. Vinha arregaçando minhas emoções. Então, assim, quando eu falava que eu não tinha... Que nem eu falei nos outros podcasts. Eu não tinha pecado sobre vício, eu não tinha pecado sobre nada. Mas eu tinha pecado aonde? Na minha emoção, de omitir. Omissão te leva a um lugar que você... Quando você vai olhar, você perdeu o controle. Porque é isso que o inimigo ele faz. É na sutileza. Então, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem. Amanhã eu não vou estar bem 2 vezes mais. Então, nós precisamos reconhecer o quê? Que a verdade ela tem que entrar, que nem a gente falou desde o início. Todos os podcasts a gente fala sobre o quê? A verdade, a palavra. Então, assim, não é porque você vai conhecer a palavra que você vai ser cobrado. Você vai ser liberto, não é que você vai ser cobrado. Quando você entende que você é livre na palavra, a tua mente ela não vai nem para esse lugar de cobrança. A tua mente ela vai para um lugar de que eu sou livre. Então, nós precisamos entender que não é que, como que a gente acabou de falar, na medida que você recebe, na medida você vai ser recobrado. Não, você vai ser livre, porque não tem como você conhecer a verdade e ela não te libertar. Então, você não vai carregar um peso de que eu vou ser cobrado por aquilo, porque quando você se coloca no lugar de que eu vou ser cobrado por aquilo, se torna um peso. Mas é mais fácil eu colocar, ela vai me libertar, porque automaticamente eu liberto, eu vou libertar pessoas. Automaticamente, eu libertando pessoas, eu vou estar evangelizando, as pessoas vão estar vendo, eu quero esse Deus aí. Né? Então, assim, vai passar de um peso para algo leve, que é o que o Senhor realmente nos ensina. Viver Ele na leveza, na paz, né? A paz que eu vos dou, o Senhor nos dá a paz. Então, nós precisamos entender isso, que temos que sair desse lugar de julgo, porque se a gente ficar colocando, que nem o Bruce falou, o amigo dele falou, eu não vou conhecer porque eu vou ser cobrado. Você já está se colocando no lugar de julgo. Então, assim, nós temos que vigiar mesmo a nossa mente. Aquele que tem problema com aquilo que pensa, tem que começar a vigiar e fazer o contrário. O meu foi no simples de quê? Oi, tudo bem? A Larissa está aqui, a gente se aproximou pouco tempo, que é pouco tempo que ela está na igreja. Ela, mais do que ninguém, sabe que quando eu não estava bem, eu não estava bem. E quando realmente eu passei do limite, eu fui lá e pedi perdão. Não foi, Larissa? Então, assim, é reconhecer. Olha, eu errei bem aqui, me perdoa. Porque eu tinha dificuldade de reconhecer. Então, para você que está nos assistindo hoje, se você tem essa dificuldade, a gente está falando isso em todos os podcasts, sobre reconhecer.
O arrependimento, ele está coligado a perdão e a reconhecimento. Reconhecimento, primeiramente, em você. Porque primeiro em nós, para ser através de nós. Então, quando nós entendemos que primeiro em mim, é você fechar todas as lacunas mesmo. Aquilo que estava aberto ou aquilo que ficou vazio, é você fechar automaticamente. Né? Então, assim, muda de hábitos. E eu também falei no último podcast, que está lá em Mateus 3:8. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a produção de frutos dignos de arrependimento é o reconhecimento. Porque aí você começa a ter discernimento daquilo que o Espírito Santo está falando com você. Isso aqui não é legal. Isso daqui eu reconheço que não faz bem para mim, não é para os outros. Porque a gente vê que até as perguntas que foram feitas é coligado o que o outro pensa, é coligado o que o outro vai falar, é coligado o que o outro vai pensar. E, gente, a gente está tão distante do que o Senhor pensa. Nós precisamos entender que nós precisamos pensar no que o Senhor pensa, que nem o apóstolo falou ontem. Nós precisamos ter uma mente bíblica, porque automaticamente a gente tendo uma mente bíblica é o que o Senhor pensa. Né? Então, isso está muito coligado ao quê? Relacionamento da palavra. Ei, Nalu, onde tem uma pá pra me cavar e me tacar dentro? Gente, é muito sobre isso, porque eu vejo muita gente assim, oi, tudo bem? Isso falou muito comigo, tá? Aí eu falo, não, tá tudo bem. Não tá bem. Mas eu falo, por quê? Porque a gente não quer prestar conta a ninguém. A gente quer ser dependente e falar, eu consigo sair desse buraco sozinho, eu não preciso de ninguém. Aí tá o erro. Porque a gente não quer dar satisfação. A gente quer ser nariz empinado e falar, eu consigo sozinho. Vai nessa que tu quebra a cara 2 vezes. Eu gostaria de... Eu escolhi um versículo que eu lembrei. Eu gosto muito dele, mas nas versões mais antigas. Eu vou ler ele na versão mais nova, porque ele combina muito com o que vocês estão falando e com a parte que a Ana Lu falou de uma moça que lá no trabalho falou com ela, né? Eu tô me sentindo assim meio perdida, enfim, parece... Né? E você falou, olha, Deus já está te cercando. Oséias 11:4 fala o seguinte: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e dei de comer para vocês. Nas versões mais antigas, que foi onde eu aprendi a ler, fala o seguinte: com laços de amor e com cordas humanas, eu os alcancei. Então, boa parte desse processo de você permanecer na presença de Deus, ele vai passar pelo processo das cordas humanas. O que são as cordas humanas que Deus usa? São outras pessoas. Entendeu? Então, quando nós estávamos lá no mundo, perdido, longe de Deus, Deus estava nos alcançando com laços de amor e com cordas humanas. Tinha pessoas que já faziam parte da família de Deus, com quem nós convivíamos, e essas pessoas estavam o tempo todo plantando uma semente na nossa vida, A nossa chegada no reino de Deus foi recepcionada por pessoas, o nosso desenvolvimento no reino de Deus passa por pessoas, e a grande questão de você ser pleno, ser feliz no reino de Deus, está envolvido com pessoas. Né? Tiago Brunet fala o seguinte: pessoas machucam, mas pessoas também curam. Não desista das pessoas. Sim. Você não pode desistir de se relacionar com os outros porque alguém te machucou. Porque só um outro alguém pode te curar. Entendeu? Eu achei legal que vocês falaram assim, olha, eu sempre tô falando, pergunta se eu tô bem, fala que eu tô bem e tal. Essa é uma das questões que eu já enfrentei e enfrento muito, né, até hoje. Por isso que eu elegi na minha vida algumas pessoas para quem eu já mando mensagem antes do problema acontecer, que é o que o apóstolo fala aqui na igreja. Se você confessa a tentação, você não confessa o pecado. Então, quando eu vejo que o negócio está apertando para o meu lado, eu já tenho as pessoas certas para quem eu mando mensagem. Entendeu? Muitas das vezes, por exemplo, eu lembro quando eu ainda não era casado, quando solteiro, às vezes eu tinha alguns perrengues no meio da semana e eu ligava para o pastor Tom, que é o meu pastor e discipulador. Eu ligava para ele: o senhor está fazendo o quê? Nada, então eu vou tomar café na sua casa. Ele já sabia que eu estava passando por algum problema. Não, vem para cá. E eu só ia para lá para fugir mesmo, porque eu estava com a cabeça tão cheia que se eu ficasse longe do rebanho de Deus, eu ia acabar me sujando. Entendeu? Então eu corria lá para casa dele, lá tomar um café e tal, ficava por lá, dava a noite e eu ia embora. Né? Ou às vezes eu fazia isso para casa do apóstolo. Eu lembro que você falou nisso em um dos episódios, né? Tinha gente que ia para lá e ficava lá. Eu era uma dessas pessoas. Eu ia para lá e ficava lá durante, sei lá, às vezes o culto era no domingo à noite. Eu chegava lá 2 horas da tarde, domingo, 3 horas da tarde. Ficava lá até a hora de vir pro culto, entendeu?
Por quê? Porque era o jeito que eu tinha para me estabilizar naquele momento da vida. Então, esse é um dos melhores segredos que eu poderia te dizer. Você vai ter que lidar com os seus erros, com os seus pecados, se arrependendo diante de Deus e pedindo perdão por eles e aceitando que Deus te perdoa imediatamente após você pedir o perdão. Sim. Você não pode aceitar que a culpa entre no seu coração e fique assim, ai, será que ele me perdoou? Será que ele não me perdoou? Não, Deus te perdoou, porque ele já liberou o perdão na sua vida, e isso é fato bíblico. Então você só precisa abraçar esse perdão. Agora, para você continuar caminhando, você precisa se envolver com a igreja. Você precisa se envolver num discipulado. Né? Se você é daqui da Santa Geração, se desenvolva nos relacionamentos. Se você não é daqui, procure uma igreja. Se quiser vir para cá, seja bem-vindo. Se você tem uma igreja mais próxima da Bíblia aí perto da sua casa, vá nela também e se envolva nessa igreja. Porque o que vai fazer você se desenvolver é isso. São cordas humanas, são pessoas. Entendeu? Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você se esforce, né? Exato. Então, Ele espera que nós se esforçamos para ter relacionamento com Ele. E aqui também eu anotei que o cristão de verdade, ele não é o que vence todas as batalhas, mas o que luta com todas as suas energias para vencê-las, ou seja, todo dia a gente tem uma batalha. Então, assim, o Senhor ele não espera que nós somos perfeitos, porque perfeito é Ele, né? Então, quando a gente entende que o Senhor que é perfeito, o Senhor que é bom, a gente também costuma muito esperar a bondade das pessoas. E quando eu li que Jesus fala, né, o Pai que é bom, né, que vão querer colocar Jesus como bom, ele fala, não, o Pai que é bom. Eu falo, uau, Jesus falou que o Pai é bom, e a gente aprendeu no EBD que eles são trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ou seja, Jesus também se colocou no lugar de que, não, eu não sou bom, quem é bom é o Pai. Então, assim, a gente fica esperando bondade das pessoas. Nós precisamos entender que só quem é bom só é o Pai. Ele é misericordioso, Ele é galardoador da nossa vida, Ele é que faz e refaz, Ele é que nos perdoa. Então, a gente fica esperando o perdão das pessoas, sendo que a gente só vai encontrar em Cristo, né? Por que a gente fala que quem pede perdão é que é liberto, não é o que perdoa? É porque a gente espera tanto do outro e a gente vê que aquilo que a gente carrega é sobre a gente mesmo, é sobre o que está dentro do nosso coração. Então, nós precisamos entender que o Pai que é bom, nós pessoas, nós somos mal mesmo, e ponto. Né? E aqui eu também coloquei, né? O Senhor, ele compreende as nossas fraquezas, mas Ele não compreende e não aceita o nosso comodismo. Ou seja, a gente terceiriza porque tudo para a gente é cômodo. Então, é mais cômodo eu culpar alguém, é mais cômodo eu não me arrepender, é mais cômodo eu não ter que perdoar, porque eu fico vivendo na minha bolha. Então, assim, o Senhor ele nos chama mesmo para sair da zona de conforto. Viver Cristo é renúncia. Viver Cristo é se arrepender. Como a gente falou nos outros podcasts, não é à toa que o primeiro sermão do Senhor foi arrependei-vos. João Batista também, ele pregava o que? Arrependei-vos. Ou seja, a palavra ela sempre vai ser voltada para a gente se arrepender, porque é difícil, como a gente leu lá em Gênesis. Adão, onde que você está? O Senhor, Deus, ele chamou Adão, ele não chamou Eva, porque quem pecou foi Eva, mas ele chamou quem? Aquele que ele liberou a palavra. Ou seja, o Senhor já liberou uma palavra para nós, foi para mim e para você. Então, ele quer que nós se arrependemos, porque o pecado é nosso. Então, assim, era para o Adão ter cuidado daquilo que o Senhor entregou, confiou a ele. Ou seja, o Senhor confiou muita coisa sobre a minha vida, sobre a vida da Larissa, sobre a vida do Bruce. Então, assim, nós precisamos ter essa mente de arrependimento, porque o Senhor confiou sobre a nossa vida. Foi entregue para nós. Então, quando Ele for chamar, por mais que o outro pecou contra mim, mas Ele vai chamar meu nome, como Ele fez com Adão. Então, é esse o lugar que nós precisamos entender, que o Senhor ele vai sempre direcionar você. Só que a gente costuma direcionar os outros. Então, o arrependimento está muito coligado a... Por que primeiro em mim? Porque o reconhecimento tem que partir de mim, não do outro. Ah, mas ele me feriu, mas é você que tem que liberar. É você que tem que entender que você precisa ser livre. E quando a gente entende que a gente é livre, acabou. Ninguém segura mais a gente. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade bíblica, que quando você entende que você é livre, acabou.
Ninguém mais consegue mexer na sua mente, mexer no seu coração, porque mesmo que você se sente injustiçado, você vai para o Pai. Exato. Você vai para dentro do seu quarto. Então, automaticamente, é mais difícil mexer na sua estrutura do que você viver no lugar de vitimismo, você viver no lugar de que, ai, mas e as minhas dores? Então, a gente hoje vê perguntas, a gente vê pessoas lidando com esses sentimentos e com essa dependência emocional de pessoas, principalmente dentro da igreja, com dependência emocional de liderança, porque um dia a gente também já viveu isso. Dependência emocional de pessoas, dependência emocional de amigos, dependência de pai, de filho, de colega, de trabalho. A gente vê dependência de pessoas querendo entrar no lugar de serviço, sendo que o mais importante a gente não faz é servir o Senhor verdadeiramente, como? Com atos de arrependimento, né? Com frutos de arrependimento, como a própria palavra dele nos ensina. Então, sair mesmo, eu falo para você hoje, sair desse lugar de querer transferir para Deus e para pessoas aquilo que só você pode fazer dentro do seu quarto, é se arrepender e colocar diante do Senhor. Vamos para as considerações finais, né? Que já a gente respondeu perguntas. E você aí que ligou agora, a gente já falou muita coisa sobre arrependimento, sobre reconhecimento, sobre perdão, sobre reconciliação, que isso fala muito sobre o nosso tema de arrependimento. Então, assim, se você quiser fazer uma pergunta, está aberto para você fazer perguntas. Se a gente não souber responder, a gente vai responder nos próximos episódios também, que vai ser um outro tema, que no final do podcast a gente vai falar o tema para você colocar lá como hashtag, né, Bruce? Exatamente. E... Quem quer começar? Larissa. O que eu falo? Depois de tudo isso, né? Do que... a gente fica muito... Como é bom, para vocês verem, né? Na questão aqui, não é só uma gravação, não é só mais um episódio. É algo assim que vai libertador, que a gente vai... Mesmo que seja algo que a gente já escute há muito tempo, quando a gente põe na mesa de novo, e a mesa é algo muito... É algo que cura muito também, a gente vê o Senhor renovando promessas, vê Ele renovando palavras, né? A revelação através da vida do outro também é algo que impacta muito a nós. Então, o quão importante é estar em comunhão, inseridos assim, né? Porque a gente consegue ter esses acessos assim que muitas das vezes a gente não consegue devido às nossas debilidades, mas o outro consegue e a gente vai assim um ajudando o outro na caminhada, né? Isso é muito legal. Isabelle? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com pessoas, porque a gente cria uma dependência. Em vez de depender de Cristo, a gente depende de pessoas. E quando essas pessoas erram com a gente vai colocar a culpa em Deus. Fala, se o Senhor é da minha vida, então por que fulano me traiu? Por que fulano quebrou meu coração? Mas Deus nunca quebrou seu coração. Quem quebrou seu coração foi as pessoas, porque você permitiu, como a Larissa falou, né? No início, a gente permite. Então, assume isso que aconteceu na sua vida, libera perdão, se arrepende, vai para o próximo nível. Acaba esse ciclo, porque senão você vai gastar a sua vida inteira com raiva daquela pessoa, com aquele sentimento. Não vale a pena. Não vale a pena você gastar a sua vida com raiva de alguém, entendeu? Então, libere perdão, que isso aí é transformador. Sim. Talvez no próximo tema a gente vai se aprofundar mais nisso, mas talvez você tem muita coisa do que se arrepender e isso te deixa extremamente triste, isso te deixa às vezes desistido, isso te deixa desesperançoso. Talvez você é a pessoa que já entrou e saiu da igreja algumas vezes ou várias vezes. Talvez você é alguém que está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez e está se perguntando, cara, como é que eu participo disso, né? Como é que eu me arrependo? Como é que eu aceito esse tal de Jesus? Como é que é essa vida? Eu tenho curiosidade de saber. Talvez você é um crente fiel, se desenvolvendo na palavra e que está assistindo o podcast para aprender mais. Não sei quem é você, mas existe espaço suficiente para o seu arrependimento no reino de Deus. Jesus
morreu suficientemente por todos nós. O sangue dele é suficiente para perdoar os seus pecados. O sacrifício de Cristo é suficiente para te salvar. Não importa quem é você, não importa o que você fez. Existe espaço suficiente na casa desse Pai para você. Não é lá do lado de fora como um trabalhador, mas aqui dentro como um filho. Existe espaço suficiente para você. E é isso que eu quero te convidar a viver. Eu não sei quem é você, mas é isso que eu quero te convidar a viver. Venha ser filho de Deus. Participe disso que Deus está fazendo na história da raça humana. Ele está levantando filhos de tempos em tempos, salvando pessoas. Pessoas que ouvem essa voz e respondem. Então, se você está ouvindo essa voz hoje, não rejeite a voz. Responda a ela. Entendeu? Ore aí na sua casa do seu jeito. Fala assim, Espírito Santo, Deus, eu não sei se você está aqui, mas fala comigo. Eu assisti lá no podcast o pessoal falando sobre o Senhor. Fala comigo. Eu quero experimentar isso, eu quero conhecer isso. Entendeu? Nós temos vários cultos aqui durante a semana. Você pode vir para cá. Venha conhecer o pessoal, venha conhecer a igreja, venha participar do movimento que está acontecendo aqui. Nós temos sexta, 20h30, nós temos domingo, às 8 da manhã, às 7 da noite. 19. Quinta, às 19. Nós temos, durante toda a semana, nós temos algumas programações aqui. Nós temos células espalhadas pela cidade inteira. Então, você pode, de alguma maneira, se conectar conosco. Beleza? Então, eu quero te desafiar a fazer isso. Eu quero te desafiar a pensar hoje sobre o que falta para você se arrepender, o que falta para você se tornar filho de Deus. Ok? E continue nos acompanhando. Eu fiz uma anotação aqui, que entendemos que arrependimento e fé são importantes, que não dá para dizer qual é o mais importante ou quem vem primeiro. Uma coisa é fato, ambos são dons de Deus e não são obras nossas. Isso está no livro de Arrependimento Profundo e Eficaz. Então, assim, nós precisamos entender que nós temos que andar com arrependimento e fé junto, que isso é coligado, é dom de Deus. Então, quando nós entendemos que é gratuito, dom de Deus é gratuito sobre a nossa vida. E convido a você, se você aqui nessa live, no nosso podcast, sentiu, né, a presença do Senhor, como que eu faço, o que que eu faço? Chame a gente vai estar falando com vocês. Nalu, Larissa, me identifiquei com aquilo que vocês falaram, Isabelle, Bruce, se me identifiquei com aquilo que falei, que cada uma falou aqui, chama a gente, porque o nosso coração ele está tão voltado para um coração tão voltado para ser servo, que nós estamos aqui disponíveis para ajudar você. Porque uma família ajuda uns aos outros. Exatamente. Então, assim, nós amamos falar do Senhor. Pode ver que a gente tem um limite, a gente sempre passa, porque é tão bom. Assim, Jefferson fala, o evangelista aqui da Santa Geração, ele fala assim, que o nosso relacionamento com Jesus, ele tem que ser, com o Senhor, tem que ser igual quando a gente está começando a namorar. Chega o coração palpita, a gente quer ter relacionamento, a gente quer falar todo o tempo, a gente liga no telefone e não desliga. Então, é isso que o Senhor quer da gente, né? É esse relacionamento de apaixonado. Então, assim, a gente está vivendo essa estação, porque a nossa vida, ela são de estações. Que essa nossa estação, ela não passe, que ela fique eterna até Jesus voltar, até a gente ir para a glória. Então, assim, é esse o sentimento que você precisa ter. Viver essa experiência de Cristo e quando você realmente ouvir ou for começar a falar do Senhor, falar com amor, né? Porque a gente entende que pecado, o que está na nossa mente, se torna tão pequeno, né? Para aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Então, assim, a gente hoje vive aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós 4. O Bruce teve que se retirar rapidinho, mas hoje é a materialização daquilo que o Senhor preparou para nós mesmos. Então, assim, para a gente estar levando isso para você que está na sua casa ou que está assistindo esse podcast, é a materialização daquilo que o Senhor fez em mim, através de mim. Né? Então, assim, para hoje eu estar aqui, eu tive que me arrepender de muitas coisas e ainda tenho. Porque todos os dias nós precisamos se arrepender. Então, assim, não se coloque numa bolha de que não é para você. É para você.
Vem viver o novo que nem a gente está vivendo. Vem viver as coisas extraordinárias que a gente está vivendo. Porque é gratificante demais a gente estar fazendo. Isso que a gente está fazendo, a gente faz com muita alegria. Então, fazer as coisas do Senhor com o coração grato, aquilo que o Senhor fez para nós, é maravilhoso, né? Então, assim, a palavra do final da nossa hashtag é... Calma, a gente tá acabando. Tá acabando. É perdão. Você que assistiu até agora, escreva perdão, porque a gente vai estar falando sobre perdão no próximo episódio, porque tá muito coligado. A gente já deu uma palhinha aqui, a gente já falou com vocês sobre, né? O caminho já foi aberto sobre perdão, sobre se perdoar. Então, assim, quero também fazer o convite para você, que é muito importante. Esse final de semana, a partir de quinta-feira, nós vamos ter uma conferência internacional que está vindo as pessoas de fora. Quinta-feira vai estar tendo um mapeamento de as pessoas. Você que conhece uma pessoa com laudo de impossibilidades, algum cego, cadeirante, com todas as debilidades que é impossível, que precisa de cura e milagre, vem. Rua Manuel Laurentino, 852, Nova Porto Velho. É aqui que vai acontecer o Senhor. Milagre. O Senhor vai fazer infinitamente mais. Então, venha, convide pessoas. Nós já tem um tempo que nós já estamos preparando o ambiente. Vai ser assim extraordinário, porque o Senhor é quem vai fazer. Nós só estamos sendo instrumentos daquilo que o Senhor já quer fazer sobre as pessoas. Então, assim, começa quinta-feira com a triagem, vamos ter triagem. Então, se você tem uma pessoa que precisa de um milagre, vem na quinta-feira, vamos estar fazendo triagem dia 27 e dia 28, às 18 horas inicia. A nossa conferência ela vai ser dia 1º, dia 2 e dia 3. Então, assim, mesmo que você não tenha uma pessoa para vir, para trazer, para ver, venha, porque eu vou estar aqui, que eu quero ver gente correndo, quero ver gente enxergando, quero, gente, porque o Senhor falou que nós iremos fazer milagres maiores do que Ele fez. Então, assim, eu creio que eu também posso estar orando aqui eu curar alguém, porque se o Senhor falou, a palavra dele falou, e eu creio. Você não crê? Com certeza. Eu nessa expectativa. Eu Já estou tem que orando pegar a cadeira da frente, da primeira fileira. Então, assim, essa é a chamada, é o nosso evento desse final de semana. Venha, convide pessoas, né? Como o Bruce falou, nós temos vários cultos, nós temos comunhão aqui, nós temos o ponto de connection, assim, sala de conexão. Quiser tomar um tereré, me chama de direct. Nós vamos tomar um tereré. Então, assim, é isso. É que se conectar com pessoas. Não ficar vivendo Na solidão aí dentro do seu quarto, aí dentro da sua casa. Vem que aqui a gente tem relacionamento. Aqui tem pessoas que vai te levar uma palavra como nós levamos, entende? Então, assim, crie realmente uma expectativa, que nem eu falei. Nós temos tanto evento na igreja que a gente não consegue nem ficar triste. Já começa por aí. Tem a Rede das Mulheres. Sábado às 16 horas, nós temos a Rede de Mulheres com a evangelista Ruth. Ela é internacional, então nós somos chiques, viu, mulheres? Você que está assistindo, ela é internacional. Olha aí, você vai ser ministrada por alguém internacional. Então, assim, venha, convide mulheres, né? E depois disso vai começar a nossa conferência. No domingo nós vamos ter EBD, que nem eu falei, para você que quer aprender mais do Senhor, para você que quiser aprender sobre Bíblia. Nós temos todas as faixas etárias para a sua idade. Eu tenho 3 anos? Tem. Então, assim, começa desde o berçário, que aprende. Nós temos crianças de 1 ano e meio falando versículos bíblicos. Se você duvidar, me chama no direct que eu mando o vídeo para você, porque aqui a gente prova as coisas. Então, assim, é isso, gente. Desculpa a brincadeira, mas é porque as coisas do Senhor ela tem que ser leve mesmo. Foi um prazer estar com a nossa convidada. Chama aí mais vezes, eu venho. Então, assim, muito obrigada. Não se esqueça, coloca aí #perdão, que vai ser o próximo assunto, entendeu? E
assiste nosso podcast, cria expectativa. Se você não assistiu os outros, assiste também, porque como um puxando o outro, é uma temporada, então assim, você vai entender desde o comecinho, Deus me aceita assim, sim, nós também te aceitamos assim, então só vem. Muito obrigada e nos aguarde até o próximo. Tchau, tchau!